Muito boa tarde, bom dia e boa noite. Não sei concretamente estás a ver esse vídeo, mas bom, é o seguinte, nós hoje vamos tratar vamos falar acerca do logaritmo. Fica até o final desse vídeo porque lá no final tenho algumas informações a compartilhar convosco. Então, sem mais delongas, vamos lá estudar. Bom, temos aqui uma definição, digamos que superficial acerca do que é logaritmo. Mas bom, temos que, sendo A e B números reais positivos, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente em que A deve ser elevado de modo que a potência obtida de base A seja igual a B, isto é. Bom, essas todas as palavras, essa leitura que eu fiz está a resumir o seguinte: logaritmo é o valor que nós elevamos a um certo valor A para obter um certo valor B, certo? Certo? Mas qual é a condição de existência do logaritmo? A condição de existência desse tal logaritmo é o B deve ser maior que zero e o A deve ser maior que zero e deve ser diferente de 1. Agora, eu tenho uma legenda básica que vai nos fazer perceber o que é logaritmo. Bom, temos aqui o A, o B, O B chama-se logaritmando ou antilogaritmo, certo? E temos aqui o A, que nesse caso será a base. E temos aqui o X, que é o logaritmo, certo? Certo. Bom, temos aqui alguns logaritmos que é muito essencial conhecermos, porque iremos usar muito na aula prática de logaritmo. Bom, temos aqui logaritmos decimais. Temos aqui a sua definição. Logaritmos decimais são aqueles cuja base é 10. Temos aqui um exemplo. Temos logaritmo de 32 na base. Temos aqui o logaritmo de 32 na base 10. Bom, isto aqui podemos chamar do que? De um logaritmo decimal, porque a base é 10, certo? Agora, no logaritmo decimal, omite-se a base, certo? Temos aqui o log de 32, omitiu-se a base. Se omitiu-se a base, ou seja, nós não estamos a ver a base, quer dizer que a base é 10. Ou ainda pode ser escrita da seguinte forma: LG de 32. Isso tudo lê-se logaritmo na base 10 de 32. Bom, tem uma particularidade nos logaritmos decimais, é o seguinte: a maior parte dos logaritmos decimais são valores irracionais, certo? São valores que não têm fim, são valores muito feios, assim posso dizer. Então é necessário tomarmos algumas observações, ou seja, tomamos uma observação que está escrita aqui. Somente as potências de base 10 com expoente inteiro têm logaritmos inteiros, ou seja, se nós tivermos, por exemplo, log de 2 será um número irracional, um número feio, porque 2 nem sequer é 10, certo? Certo. Agora, temos aqui outros logaritmos que é necessário conhecer, certo? Temos aqui o cologaritmo. O inverso de um número é igual ao oposto do logaritmo. Dessa mesma base, chama-se cologaritmo. Agora, bom, a forma mais simplificada de perceber logaritmos é através de um símbolo que podemos observar aqui. Nós temos log de A sobre 1 temos aqui o log de A 1 sobre B, certo? Então, temos aqui o inverso do número qualquer, correto? Então, temos que isto é equivalente a menos log de A, menos log de B na base A, certo? Que também pode ser representado por colog de B na base A, correto? Agora, temos aqui o antilogaritmo.
Bom, aqui está escrito I, mas deveria ter um acento aqui, certo? Vamos fingir que tem um acento, vamos ler que tem um acento aí. Então, é um número que corresponde a um logaritmo, é o inverso, corresponde a um logaritmo, é o inverso do cálculo de um logaritmo de um número, certo? Certo? Então, simbolicamente podemos representar podemos demonstrar, né? Podemos mostrar um antilogaritmo da seguinte forma. Temos o log de b na base a, que será igual ao logaritmo, certo? Logaritmo é o resultado que vai dar ao calcularmos esse log. Então, temos aqui o antilogaritmo de a de x, né, na base a, isso será igual a é a forma de representar um antilogaritmo. Temos aqui um logaritmo natural que também é de extrema importância. O logaritmo natural de um número a é o logaritmo desse número a na base que é aquele valor de Euler, certo? Muito certo. Representamos o logaritmo natural da seguinte forma. Ou seja, representamos o logaritmo natural por ln de b, que será igual a log de e, que será igual a log de b na base e. Então, tendo esses conhecimentos básicos, o que nós devemos fazer se nós encontrarmos uma equação logaritmo? Por exemplo, podem nos dar uma equação logaritmo que dizem que nós temos que resolver. Bom, antes de nós procurarmos resolver isso, nós temos que fazer o seguinte: temos que conhecer quais são as propriedades que eu devo aplicar para conseguir resolver esse logaritmo e sair bem sucedido e ser mais dinâmico, certo? Bom, para ser mais dinâmico na resolução dos logaritmos, é necessário o conhecimento de algumas propriedades, certo? Então, temos aqui umas propriedades que nos facilitam o cálculo do logaritmo, correto? Bom, nós temos aqui o log de 1 na base a. Sempre que tivermos um número, sempre que tivermos log, né, de 1, cuja base é um número, esse log será igual a A, correto? Bom, nós temos aqui o log de A na base A, ou seja, se nós tivermos um valor, o mesmo valor ocupar a posição de logaritmando e ocupar a posição de base simultaneamente, significa que esse logaritmo é 1, certo? Então, temos aqui ainda um certo valor a ser elevado por log de A, a ser elevado por log de B na base A. Isto será igual a B, correto? Continuando, temos aqui o log de A elevado, temos aqui o log, né, de B, cuja base é A elevado a N, certo? Então, isto aqui é o mesmo que dizer que 1 sobre N vezes log de A, log de B na base A, que também pode ser representado por log B na base A sobre N, certo? Agora, prosseguindo para outra propriedade, temos aqui o log de A, temos aqui dois valores a multiplicar-se entre si. Nós temos que podemos separar através da adição. Temos aqui o log de B na base A mais log de A na base C, correto? Muito certo. Continuando, temos aqui o log de dois valores a dividirem-se, né? Podemos separar isto da seguinte forma: log de B na base A menos log de A na base C. Temos ainda uma outra propriedade. Temos aqui o log de A, temos aqui o log de B na base A vezes o log de B na base A. Isto é igual a 1, certo? Bom, continuando. Temos aqui o log de B na base A
que será igual a log de A de C, nesse caso na base A. Ou seja, se tivermos dois logaritmos, se tivermos, por exemplo, uma equação, né, que temos dois logaritmos, que temos dois logs, né, cujo logaritmando é diferente, mas a base, né, a base é igual, então quer dizer que os valores o valor, né, deve ser igual, certo? Então, temos aqui uma outra propriedade que diz log de b elevado a um certo valor n, cuja base é a. Esse n vem cá aqui e vai multiplicar o log, então vamos ficar com o log de b na base a, certo? Temos aqui ainda uma outra propriedade. Temos aqui o log de a, temos aqui um radical n, cujo índice, né, é n, que será igual a log de a. Podemos usar aquela propriedade da potência, certo? Então podemos transformar isso aqui numa fração, que será igual a 1 sobre n vezes log de a na base b, que ainda pode ser colocada da seguinte forma: log de a, log de b na base a, que será sobre n, certo? Agora, nós temos aqui a mudança de base. Queremos mudar o logaritmo por uma certa base. Fazemos da seguinte forma: bom, o logaritmando irá ficar aqui. Nós temos aqui a base que nós queríamos representar por b. Colocamos log de b, certo? Na base b sobre o log de b, né? Log de a na base b, certo? Que também pode ser colocada pode ser representada por 1 sobre o log de b, log de a na base b, certo? Que temos aqui uma outra propriedade, log de a, log de b na base a, que será igual a log de c, log de c, log de b na base c, que será igual a log de c na base a. Correto? Na verdade, essa aqui é a mesma propriedade. Então, basicamente é o seguinte: aqui eu apresentei basicamente as propriedades de log. Bom, logaritmo, na verdade, não tem muita coisa. Por que eu digo isso? Porque na verdade logaritmo, para resolver, é necessário entender propriedades de potenciação, certo? E de radiciação, certo? Mas não tem muita coisa. Eu aqui basicamente estamos, né, na aula teórica. Temos a aula prática, já iremos iniciar com os exercícios mais simples até os exercícios cobrados no ensino superior, certo? Bom, então é basicamente isso acerca do logaritmo. Na próxima aula iremos aplicar esses conceitos que nós aprendemos na prática. Mas bom, é o seguinte, para quem está a visualizar esse vídeo no YouTube, na descrição desse vídeo irá encontrar um link onde vocês irão conhecer todos os meus projetos. Meu outro canal, onde eu me dedico a ensinar a segurança cibernética. Quem estiver a ver isso pelo blog também irá conter esse link. Quem estiver a ver no YouTube irá ter o link de acesso diretamente para o blog para estudar lá com mais profundidade, onde tem diversos outros colegas que também podem ajudar, né, em caso de alguma dificuldade. E temos ainda o aplicativo do blog, também estará aí na descrição do vídeo, o servidor do Google Drive. É basicamente isso os recados. E tem mais outro recado: o link que vocês vão encontrar para conhecer os meus outros projetos tem a parte onde você pode, caso esse projeto tenha
os projetos que eu tenho feito têm agregado valor à sua vida, tem como fazer doações, certo? O link também está aí embaixo e basicamente isso. Vamos nos ver na aula prática. Até lá!